pergunta que foi colocada... César Júnior. César Júnior estava dizendo o seguinte, pouco importa cearense, não quero saber se meu time vai estar na frente ou não, se vai igualar, se vai ser hexa, se vai ser decacampeão. Para ele, o Campeonato Cearense pouco importa em 2026. E a gente sabe que é uma fatia pequena dos torcedores, né? Eu mesmo também não sou tão, assim, desesperadamente alucinado pelo Campeonato Estadual. Assim, quando eu digo isso, eu sei da importância, eu sei da rivalidade. Mas o que eu ia mencionar é que o fato do Campeonato Cearense no próximo ano ser uma competição que, em termos gerais, para as duas equipes, a Série B, para mim, é fundamental, assim, sinceramente, hoje eu sou torcedor do Ceará ou Fortaleza, tá? Eu assino, pode ficar com o título estadual, pode ficar com uma nova Copa do Nordeste, pode ir longe na Copa do Brasil, eu quero meu acesso à Série A. Não, claro. Não, eu sei, o que eu estou dizendo assim, e o contrário eu não tenho Campeonato Estadual, eu tenho o Campeonato Estadual, eu tenho a Copa do Nordeste, eu vou longe na Copa do Brasil sem título, tá? Vou longe na Copa do Brasil, mas eu não subo para a Série A. Eu não pego esse pacote. Mesmo tendo todo esse cenário bem nas duas competições, sem um acesso para a Série A, eu não assino. Eu só assino. Se eu fosse do Ceará e Fortaleza, só assinaria com acesso. Seja em quarto lugar, na última rodada, com a arbitragem ajudando, eu só assinaria uma coisa para o próximo ano, acesso para Ceará e Fortaleza. Campeonato estadual, se puder, é um a mais. Se Copa do Nordeste tiver, algo a mais. Copa do Brasil, em termos financeiros, se tiver, a mais. Agora, acesso para a Série A, para mim, em 2027, seja Ceará e Fortaleza, e seria melhor os dois, para mim tem que estar na Série A. Tem que estar, mas assim, o Campeonato Cearense, ele é aquela disputa entre os dois, né? É uma disputa muito focada em Ceará e Fortaleza. E se a gente parar para analisar, é o título possível. Assim, mais possível do ano, né? Claro que eles entram como favorito para a Série B. Eu até acho que ali, junto com o Vitória, são os favoritos para a Copa do Nordeste também, né? Já que o Bahia não vai disputar a competição. Mas o Campeonato Cearense tem sua importância. O Campeonato Cearense, é claro que isso mudou ao longo dos anos, mas o Campeonato Cearense, ele já demitiu muito treinador, cara. Não, isso quando o time perdeu o Campeonato Cearense e ia começar o brasileiro, vários treinadores foram demitidos. Isso aí. Entendeu? Faz muito tempo que isso não acontece. Eu lembro que quando o Fortaleza perdeu em 2018, meu amigo, o que tinha de gente que pedia a demissão do Rogério Ceni era uma coisa de maluco. Todo mundo queria que o Rogério Ceni saísse. O Rogério Ceni ficou e deu no que deu, né? Mas assim, Marcelo Paz até falou, né, depois, assim, em várias entrevistas, que foi uma pressão enorme, até interna da diretoria do Fortaleza, de pessoas que queriam a demissão do Rogério Ceni naquela época. Então o Campeonato Estadual tem essa importância. Eu costumo dizer que o Campeonato Estadual, ele só ele vira importante quando você perde, sabe? Pergunta pro torcedor do Fortaleza se ele gostou de ter perdido o Campeonato Cearense nos dois últimos anos. Para torcedor, eu já acho diferente. Eu não sei se João Pedro... Entendeu? Essa é a questão. Pro clube, porque, claro, o Ceará e o Fortaleza, nos últimos anos, se acostumaram a disputar coisas gigantes, né? Sim. O Ceará foi quarta de final de Sul-Americana, o Fortaleza bateu na trave na Sul-Americana, Copa do Nordeste também. Então, eles se acostumaram com essas coisas. Mas pergunta se você gostava de perder Só para deixar claro. Eu acho que para o torcedor, que eu percebo, né? Ali nas redes sociais. Quando perde, só estadual, não vale nada não, tá? Aí, claro, tinha um contexto dos últimos anos, vale um tetra, vale um penta, né? Ali pro torcedor do Fortaleza. Mas no caso, eu acho que, especificamente para quem ganha, aí tô falando torcedor, tá? Torcedor. Aí esse tira sarro. Não sei o quê... Estamos na frente, pentacampeão, não sei o que. Então, eu acho que no contexto, quando ganha, é para tirar o sarro. E quando perde, o cara meio que, isso é nada. O importante mesmo aí fala, a Copa do Nordeste. No caso, o próximo ano vai ser a Série B. Então, acho que para a torcida, geralmente é assim. O cara desvaloriza quando, nem valia tanta coisa mesmo, só o estadual. Próximo ano tem de novo, a gente vai lá e, aquela coisa, vai lá e ganha, né? Porque o torcedor também é um pouco assoberbado dessa maneira. Mas eu sinto às vezes isso, assim, como se fosse um desmerecimento quando perde. E no caso, aí claro, aí eu acho que tem pressão sim quando você perde um estadual. Principalmente da maneira, a depender do contexto como perde. O Ceará, quando caiu pro Iguatu naquele ano, nossa senhora. Eu acho que o Thiago Nunes não foi demitido por pouco. A galera, assim, desesperada. Tipo, não dá, isso aqui é vexame. E foi um vexame. O Ceará caiu pro Iguatu. Eu acho que depende muito do contexto. Eu acho que esse contexto de 2026... o estadual acaba que vira uma opção B mesmo dos clubes, acho que fica em plano secundário, porque se por exemplo, o time B perde o estadual, mas ganha, mas consegue o acesso.
ninguém vai sentir falta do estadual, entendeu? Cara, a Série B sempre vai pesar mais. Exato. Lógico que depende de cada contexto, mas eu acho que isso vale para os clubes também, não dimensionar o estadual como se fosse uma final de Copa do Mundo, porque não é. Não vai definir a temporada. O Fortaleza, por exemplo, em 2024, perdeu o estadual e foi quarto colocado na Série A. E ganhou o Nordestão. E ganhou o Nordestão. Sim. E lógico que esse ano deu tudo errado. Sim. Mas não alterou o contexto da temporada completa. Então, acho que lógico que o papo do torcedor, ele quer sempre ganhar, tem a questão da rivalidade, que é muito legal, obviamente, incentiva muito a rivalidade dentro de campo, óbvio. Mas, para os clubes, principalmente, não pode mudar o planejamento completo por conta de uma perda de um título que está ali 50-50% para cada. Que aí, claro, você tem que analisar o trabalho feito até ali. Se o trabalho até ali for ruim, terrível, aí, tipo assim, não, beleza, por exemplo, não dá para demitir o Vojvoda depois perdeu a Série. O Ceará mesmo chegou a admitir depois a questão do Mourinho, que aí estava ali na situação, o time não fazia grandes jogos, mas não estava desastroso. Demitiu, colocou o Barroca, a coisa desandou mais ainda, né? O que já estava mal ficou pior ainda, né? O que, pelo menos aquilo que não estava tão bem, pelo menos começou a ficar mais grave, e aí depois o Ceará teve aqueles problemas que aconteceu em 2023, aí começou a ter vários problemas. Agora, um ponto também que tem a ver com essa questão também dessa situação, que eu estava lembrando, o Ceará desse ano, pô. O Ceará desse ano, assim, bastasse que acontecesse temperatura normal, a permanência, o que estava tudo encaminhado, o Ceará conseguiu o rebaixamento da maneira inacreditável como aconteceu, a gente estaria falando, o Ceará conseguiu fazer um ano tranquilo, um ano sem muitos problemas. Quando apareceu o problema, o Ceará foi lá e conseguiu resolver a situação. A grande questão, por isso que eu estou dizendo, brasileiro sempre vai pesar mais nessa bola. Sempre vai pesar. Então, ganhou o bicampeonato para cima do Fortaleza. Cara, no final do ano, isso não foi contado como carta. Todo mundo foi para o mesmo canto. Beleza, o Ceará assumiu de novo a liderança do campeonato estadual, em termos de títulos. Mas isso, na prática em si, ficou praticamente nada. Tipo, a situação do Ceará para 2026, como é que vai ser? O cara tá muito mais preocupado agora em saber o orçamento, para saber qual é o time, do que saber se vai ser campeão. O cara, no final de 2026, 2026. O cara vai querer saber se o time vai voltar para a Série A. Essa é a grande questão. Ou, no caso, tipo assim, se a gente não subiu, eles também não vão subir? Porque teve um pouco isso também, né? Esse sentimento do final da temporada, tipo assim, e eu não só tô falando do torcida do Ceará, tá? Porque a torcida do Fortaleza também falou isso. Fomos rebaixados, mas também eles foram rebaixados. Eu acho que mais a torcida do Fortaleza falou isso. Não, é porque a torcida do Ceará meio que cantou, arerê. Teve tudo ali, porque tudo desenhava que ia ter uma permanência do Ceará. Mas o que eu tô dizendo uma não subida do seu maior rival também, isso dá uma amenizada, como teve exatamente com